assim, primeiro eu via o desperdício das frutas, porque eu venho do movimento de mulheres. Só é uma reunião que reúne mulheres de todos os sítios. E nessa reunião, as mulheres sempre colocaram um ponto forte que elas colocavam. O desperdício, como é que eu vou ter acesso ao mercado. E a gente foi vendo esse ponto e fomos trabalhar para ver como a gente iria fazer dessa forma. O acesso ao mercado, como vender a produção. Então a gente deu o procedimento da associação e também pensamos, por que não incluir o artesanato? Porque muitas mulheres artesãs. Questão da produção da polpa, elas também produzem doces, geleias, licores, tudo isso ela produz da fruta que era desperdiçada, que era jogada fora. Então essas mulheres elas tiveram uma renda maior. Aí daí a gente pensou, como é que a gente vai fazer a produção das polpas se a gente não tem um equipamento? Aí vamos recorrer ao banco. E a gente fez os empréstimos e estamos na produção. Aí vocês sabem, quando a gente trabalha mais, a gente cansa mais e dorme melhor e acorda melhor, com autoestima. Aí a pessoa diz, mas Neilda nunca é triste. Assim, sou triste por dentro, mas assim, eu não deixo transparecer para ninguém que eu estou triste. Então, é uma forma de autoestima. Você ter uma estima, tanto psicológico, como também na questão da renda. E o melhor ainda é na hora de comercializar. Você comercializa diretamente com a pessoa que vai comprar. Então, é muito bom. Às vezes eu nem vendo, só a forma que a pessoa me trata. Eu não cobro. Eu disse, mas Neil, tu não vai cobrar isso? Não, você me deu mais do que dinheiro, com as suas palavras. Assim, mudou que a gente, no começo, como se não tivesse, por exemplo, a gente não tinha condição de comprar uma vaca, né? Porque aí com o crédito a gente comprou, aí vendia, né, a cria, né, e pagava o empréstimo. Aí sempre ia ficando, né, e por conta dos bônus que a gente tem, que é muito bom, os bônus. Aí a gente dava para pagar e ainda ficava com o bicho, com o animal. Mudou muito na nossa vida, porque eu acho que se a gente participa de associações, fica mais fácil entrar nos créditos, né? Participar dos créditos, acessar os créditos. A gente dá graças a Deus quando aparece o dia da gente ir lá para a associação, porque a gente se junta, né? Todo mundo lá, dialoga, conversa, né? Ri. É muito bom. Mudou muito, melhorou muito, né? Porque a gente ficou com direitos iguais, né? Aí ajudou muito na renda da família, porque antes a gente não tinha, muita queria trabalhar, mas não tinha o dinheiro necessário, né? Aí apareceu esse crédito para a gente, foi muito bom. A mulher hoje é parte importante do grande movimento, né, de associativismo que existe dentro do município de Santa Cruz. Todas as associações que nós trabalhamos, elas são maioria devido à sua organização, que é a sensibilidade e a organização que elas têm dentro desse processo, ganha, né, notoriedade, né? Todas as associações são administradas por mulheres, todos os programas que são administrados por mulheres, a gente observa uma melhoria qualitativa nesse processo. As capacitações que são envolvidas, a gente percebe que há um interesse maior. Então, o movimento feminino hoje, dentro de Santa Cruz, dentro dessas associações, é muito forte e indispensável hoje. Não se admite mais nem se pensar, né, a ausência delas dentro das associações, que são maioria também como presidente, não é nem ocupando cargos do segundo escalão das diretorias das associações. A grande maioria hoje são chefiadas por mulheres e são muito bem conduzidas por elas. Tem a ver com poder? Tipo, o poder da mulher na sociedade, eu entendo assim, que as mulheres estão mais empoderadas, elas têm mais poder, elas têm mais voz ativa. Hoje em dia embora ainda exista o preconceito, muito, a discriminação por ser mulher. Ser livre. Ser dona de si, né? Dona de seu próprio corpo, de sua própria vida. A gente tomar essa própria decisão.
tomadas de decisão, em que vou comprar, o que eu vou fazer. Eu me sinto realizada. Empoderamento é tudo aquilo que eu posso fazer aquilo, claro, tudo com respeito, respeitando o outro. Então, empoderamento é o meu crescimento através das minhas atividades que eu faço, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar o outro. É o meu crescimento em si. Como eu disse, eu posso, eu devo e eu faço. O nosso problema de pesquisa foi a partir de uma vivência de campo que já nos acompanhava há um bom tempo, que era justamente sobre o acesso às políticas públicas pelas mulheres, pelas agricultoras do município de Santa Cruz da Baixa Verde e como isso contribuía de forma direta no processo de empoderamento dessas mulheres. Durante a pesquisa sobre o empoderamento dessas mulheres, foram abordados 4 componentes que formam esse empoderamento. O primeiro é o componente cognitivo, que se refere à questão do poder de tomar de decisão das mulheres. O segundo é o psicológico, que se refere diretamente à autoestima e autoconfiança desse grupo. O terceiro é o econômico, que está vinculado diretamente à parte econômica, ao monetário. E, por fim, o político, que realmente se refere à questão do acesso aos espaços públicos pelas mulheres. Entretanto, ainda precisa melhorar alguns pontos, como uma divisão mais justa da atividade doméstica, que foi evidenciado por boa parte das mulheres nesse sentido, a desburocratização de algumas linhas de crédito, como o próprio Pronaf Mulher, que não foi acessado por essas mulheres, e também uma mobilização por parte das instituições e principalmente das mulheres contra a divisão sexual do trabalho e os papéis sociais de gênero. Não mudou muito não, porque as decisões aqui é do marido, não vou mentir. É do marido. Questão a crédito eu faço, mas ele diz fazer isso, eu faço, do jeito que ele diz. Então, assim, é meio que conjunto, né? A gente conversa e se entende. É uma parceria, né? Não é assim que eu mudou minha decisão, tipo, eu ter a voz ativa. É mais assim, é dele, não vou mentir, que ele é quem manobra. Na roça eu ajudo ele também, né? Em casa ele pouco me ajuda, porque realmente, né, o tempo é muito pouco para ele me ajudar em casa. Porque antes eu não sabia como fazer, né? Tinha que perguntar. E hoje não, hoje eu vejo que o que é melhor para mim e para a família. Aí hoje eu tomo a decisão e dá tudo certo. Só que a gente conversa, planeja em casa, antes de sair para fazer, né, as atividades e tudo. Essa fase da separação, ela foi uma fase muito dolorosa, muito difícil. Porque, primeiro, a gente pensa que tem construído amigos. E, na verdade, a gente passa a vida toda e se constrói pouco. A gente pensa que tem um mundo de amigos e, na verdade, não tem. Então, foi muito dolorosa porque eu fiquei só. Eu chorei 8 dias seguidos sem parar. Não comia, de jeito nenhum. Chorei bastante, foi difícil, mas eu busquei força em Deus, em Cristo. E Ele me ajudou, e graças a Deus eu dei a volta por cima. Quando aconteceu uma coisa dessa, assim, tipo uma separação, as mulheres têm que dar a mão à outra, têm que estender a mão, tem que ter humildade, tem que ter carinho com essa pessoa porque está sofrendo. E não é assim diferente comigo não, é com as demais também, que sofrem, que são criticadas. Às vezes nem sabe o motivo pelo qual está se passando, mas fazem julgamentos sem necessidade, desnecessários. A grande marca dessa mudança em Santa Cruz da Baixa Verde, eu vejo como sendo a diferença, né, entre as mulheres urbanas e as mulheres do campo, porque a cultura na cidade, ela já proporcionou, a mulher já conseguiu alguns ganhos. Então a cultura na cidade, a mulher já não tem que lutar por algumas coisas, ela luta por outras, mas algumas coisas já estão definidas, né? Agora no campo não, no campo a cultura ainda é muito forte, e não só aqui no Brasil, e não só aqui no Nordeste, no Sul também, e também fora do Brasil. A cultura do campo ainda é uma cultura voltada para o trabalho masculino. As mulheres, elas trabalham no campo, mas não têm poder decisório. E aí, com essa associação, com essa vinculação dessas mulheres no coletivo, elas conseguiram fazer, elas mesmas fizeram fissuras nessa cultura machista
e elas conseguiram mais, elas venceram. E hoje essa cultura já não é mais, em Santa Cruz da Baixa Verde, em relação à mulher do campo, em relação ao poder decisório, em relação ao empoderamento das mulheres frente aos bancos, frente aos empréstimos, não é? A parte financeira, as mulheres já estão em outra situação, né? A situação já não é mais a mesma. Elas conseguiram realizar essa fissura no terreno cultural e houve transformações. Então, para mim, as mulheres saírem de casa, se associarem, para mim é um ponto primordial. E eu ressalto que as associações são imprescindíveis. Elas tiram a mulher de casa, resgatam essa mulher de casa, tiram desse cativeiro construído e elas vão à luta e elas mostram que elas são tão competentes quanto os homens e mostram de uma maneira muito espontânea. Para mim, ser mulher é muito bom. Eu gosto de ser mãe, ser agricultora. Eu adoro minha vida. Ser mulher é ser tudo, embora que a gente não seja valorizada por ser mulher, porque ser mulher é fazer completamente tudo e às vezes nada, porque tem homem que só quer que a mulher fique da porta para dentro de casa e para fora jamais. Muito importante. E para mim mesmo, tenho orgulho, né, de ser mulher, de ser agricultora, de tomar minhas decisões. Para mim é muito bom, muito importante. Ser mulher no mundo, assim, hoje em dia, né, tá menos que a mulher é discriminada. Certas coisas é discriminada, mas hoje em dia, assim, para ser mulher é importante pra gente, assim, tipo agora, que nem eu trabalho fora, eu faço meus artesanatos, então a gente fica mais, se sente mais valorizada, se sente útil. Como é que se diz? Privilegiada por saber fazer uma arte. Que eu mesma, eu me sinto importante por eu saber. Não vou mentir. Eu me sinto realizada depois que eu tomei minhas próprias decisões.